Gente querida, boa noite. Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Papo Máximo. Convido você a nos prestigiar a partir de agora. Estamos sendo transmitidos pela TV Candidez, Rádio 98 e nas plataformas digitais. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que hoje recebe a pastora Daniele Linhares, acompanhada da Tânia Alvarenga, que é psicóloga. A Tânia já diria de casa. Sejam bem-vindas. Tânia, boa noite. Tudo bem, minha amiga? Boa noite, Ângelo. Obrigada por mais uma vez, né? Então, na verdade, nós temos nosso projeto aqui, né? De 15 dias estou aqui, né, Ângelo? Exatamente. Obrigado pela presença desde já. Vem muito bem acompanhada na edição desse podcast, acompanhada de uma mulher de fé, pastora Daniele Linhares. Seja bem-vinda. Amém. Muito obrigada, Ângelo. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Começo questionando qual é o papel principal de uma pastora ou de um pastor. Pois é, o pastor é aquele que cuida, que apacenta, né? Que está ali junto, que sofre, que ri, e tá para todo momento. Esse é o papel do pastor, tá? Ele socorrendo, ajudando, sorrindo e chorando também. E como foi o seu ingresso na área religiosa? Pois é, eu sou de Belo Horizonte, né? Eu e meu esposo. Em BH nós sentimos essa necessidade de algo mais, né? A carreira não satisfazia, as baladas não satisfaziam, precisava de algo mais. E aí nós conhecemos a igreja, né? A qual nós frequentamos e ingressamos nesse cuidado todo especial com as famílias. Tá certo. Tânia, fala um pouquinho da sua pessoa, né? Para quem não teve a oportunidade de nos assistir, de nos acompanhar. Psicologia, né? A sua área há muitos anos atuando. Eu acredito que muitos telespectadores aí, né, Ângelo, já me conhecem, né? Exatamente. Que as pessoas que acompanham aí o Ângelo Máximo na rádio, na TV, já tá me conhecendo. Tânia Alvarenga, ela é psicóloga já há quase 10 anos. Sou psicóloga clínica, especialista em relacionamentos e também na terapia TCC e terapia do esquema. Também sou escritora, sou cristã, né? E tenho uma honra estar aqui do lado da pastora, é a minha pastora lá da Lagoinha, tá aqui comigo. A minha trajetória, Ângelo, não foi uma tarefa muito fácil, né? Eu terminei meus estudos já mais velha e decidi começar a fazer psicologia. Na época, quando eu comecei a fazer psicologia, todo mundo me perguntou se eu estava doida. Você é doida? E foi literalmente essa palavra mesmo, Ângelo. Tentaram me desmotivar de todas as formas, né? Falaram que eu estava indo para um caminho errado. Pessoas da própria família dizendo que não ia dar certo, porque faculdade não dava dinheiro, psicologia muito menos, que não ia dar dinheiro mesmo, que a única que dava dinheiro era a medicina. Mas graças a Deus, eu segui o meu coração, foi Deus que me deu essa profissão, literalmente foi Deus mesmo, né, que me direcionou, que me deu suporte, que me deu todas as condições para me conseguir fazer. E quando eu terminei, assim que eu terminei, eu já comecei a atuar na clínica, que eu já sabia o que eu queria, era ser psicóloga clínica, não queria ir para RH, não queria ir para nenhuma outra área. Já fui direto. Na primeira semana, mesmo com medo, eu fui mesmo assim, né? Na primeira semana, já comecei a fazer atendimentos, já comecei a ter indicações, comecei a fazer minhas divulgações nas redes sociais e cada vez, quanto mais eu atendia, quanto mais eu fazia minha divulgação, mais os meus clientes, pacientes estavam aumentando. E foi aí que eu fui conseguindo, né, solidar o meu nome como profissional e eu posso afirmar que foi tudo direção de Deus mesmo, porque existem muitos profissionais aí que não conseguiram chegar, né, viver da psicologia. E desde quando eu formei, hoje eu vivo da psicologia. Graças a Deus. E persistência? Persistência, determinação, saber o que você quer. Assertiva, né? Na escolha. Ter assertividade. Foi luta. Não foi fácil, não. Porque no final da minha graduação, eu estava, né, na época eu estava casada e eu fazia eu estava fazendo um planejamento em ter filhos. E aí eu pensei em ter um filho no último período, para mim ganhar depois que eu tivesse terminado. Só que o meu filho veio um período antes. E aí eu tive que ainda encerrar ali o penúltimo período, paralisar, e fiquei 1 ano parado, porque aí o último período, que faltava 6 meses, né, que é o 10º período, faltava para mim terminar. E ali eu tinha que
passar o momento, né, da maternidade, passar aquele momento ali, Viver aquele momento inicial, né, tá de repouso também. Então, assim, eu tive que paralisar. Porque o meu filho aí já entra um outro lado, que também é da espiritualidade aqui, para além, né, da sobrecarga que a gente, mulher, a gente carrega, de ser mãe, dona de casa, esposa, de ser aquela que trabalha, né, a estudante. A carga emocional, né? Múltipla tarefas? Sim, ou tripla? Como que eu classifico? É multifuncional mesmo, Ângelo. Ela se desdobra a todo momento, né? Enquanto o homem fala assim, eu não dou conta, não posso, não tem dinheiro. A mulher tá ali, fazendo o que pode, o que não pode, o que dá conta, o que não dá conta. E Deus abençoe. Né? Então, assim, eu falo que meu filho é um milagre porque eu não podia engravidar. Né? Então, foi com base de oração. Claro, eu fiz a minha parte, né? Porque oração é orar mais ação. Tá? A pastora tá aqui, ela vai explicar melhor sobre essa outra área. Mas oração é orar mais ação. Então, eu fiz a minha parte, procurei médico, fiz tratamento, né? E eu só escutei, eu ia pra médica e voltava chorando pra casa, porque ela falava assim comigo. Todas as vezes que eu ia, ela falava assim, não tem como, você não vai engravidar. Aí, a última vez, na tentativa, no tratamento, ela falava comigo assim, olha, vai ter que fazer a cirurgia. Tá, mas aí a pergunta que eu direcionei ela, mas após a cirurgia eu posso engravidar? Ela foi curta e grossa comigo. Olhou pra mim e falou assim, eu não sou Deus? Uma resposta incerta. Não esqueço dessa resposta dela, desse jeitinho a frase dela. Eu não sou Deus, eu vou fazer minha parte. Agora, se você vai engravidar, eu não sei, não. Nossa. E aí que a fé resolveu entra. Um pouco a questão. Fui embora chorando, Ângelo. Fui embora chorando nesse dia. Né? E eu já estava em oração, já pedia. E jejuava, né? Tava junto com algumas amigas e primas fazendo oração. E muita gente não sabia desse meu propósito, né? E quando eu ia nas orações, pastor, esse lado você não conhece, né? Quando eu ia nas orações, eu era ali apontada pelas aquelas pessoas de fé que estavam ali, dizendo que Deus ia atender a minha oração. E elas não sabiam nada do que estava acontecendo. E elas falavam muitas coisas do que realmente ia acontecer. Eu falei, gente, não tem todo... Eu já tinha ido Elas falavam que você ia alcançar o que eu estava pedindo. Sem saber o que eu estava vivendo. Eu lembro que teve uma vez, eu estava... essa foi numa das primeiras orações, que teve um grupo de irmãos da igreja, esteve na minha casa. E aí, um deles acabou a oração, virou e falou assim, tem criança aqui? Eu, não. Tem certeza? Não. Aí queria ir no quarto, queria ir na sala, queria ir em outro lugar para ver, porque ele não estava acreditando. Escutou o choro da criança. E ele já tinha, né, revelado, dizendo que Deus ia atender a minhas preces. E aí, na última vez, foi na quarta vez, vieram a mesma coisa, num grupo de oração, a mesma coisa. Eu falei, mas não tem cabimento, isso não é de Deus, não. E eu duvidei. Aí, quando eu duvidei, fui embora, pedindo a Deus assim, Deus, se foi vindo de Deus mesmo, vai me dar uma confirmação. Eu preciso dessa confirmação. Mas sinal. Uma confirmação, eu preciso de um sinal. Dizer que realmente foi Deus que falou. Não foi o irmão, não foi um humano. Veio de Deus mesmo. E aí um dia, um belo dia, no outro, né, uma semana depois, eu na casa da minha prima, ela é também evangélica, e ela fazendo oração, ela sem saber, que ela não sabia que eu estava indo num grupo de oração na casa de uma outra prima, só que ela é de outra congregação. Ela não sabia de nada, não sabia que eu tinha sido revelada, não sabia de nada. No final da oração, estava eu, ela e uma amiga. Nós tínhamos o hábito de encontrar e fazer orações durante o dia, às vezes no final de semana, só as mulheres. E aí ela chegou, no final da oração, ela foi encostar a mão na minha barriga e falou assim, e daqui a pouco chega um varão. Olha. Ela falou o sexo ainda. Daqui a pouco chega um varão. Confirmação. Essa sabia da sua luta? Não sabia. Sabia nada. Ela não sabia nada. Ela não sabia da revelação, não sabia nada. Porque eu não sou de ficar me expondo, né? Eu não sou de falar, eu sou muito privada. E aí, ela pegou, colocou a mão na minha barriga e disse, daqui a pouco chega um varão. Eu falei, gente, não precisa de uma confirmação, de um sinal mais claro do que esse? Não, né?
2 semanas depois, o que acontece? Aí eu lá grávida. 2 semanas depois, eu grávida. E nas minhas orações eu sempre pedi a Deus, eu quero um filho, mas eu quero ter minha casa para ter o quarto do meu filho. Né? Eu quero ter o quarto arrumadinho. Específica, né? Específico. Planejado na mente. A Bíblia nos fala isso. Não só ore, mas peça especificamente, Ângelo. Muitas vezes a gente é muito superficial, né, ao pedir. Eu sempre procuro compartilhar a história da pessoa, dos produtos, né? Das pessoas que participam aqui. Eu acho que é importante. Muito. Não é isso? De onde veio, onde chegou, né? Eu acho que é importante trazer essas informações para quem nos assiste. A história da isso Tânia é só um Varela. pedacinho, viu, Ângelo? Porque Tremendo. minha vida inteira é de milagre. Uma hora eu vou contar mais aqui, tá? Desde a minha infância, das minhas relações Fiquem ligados, familiares. tem muito milagre para ser ouvido, para aumentar a sua fé. Tá certo. Tem milagre. O que você achou da história da Tânia? Maravilhoso, Milagre, superação, né? Não, fé, né? A fé, ela não se explica, ela se vive, né? Nós costumamos falar essa frase. A fé você não explica, você vive a fé dia após dia. A nossa vida é uma vida de milagres. Você acordar, Ângelo, é um milagre, né? O dom da vida é um milagre. A palavra de Deus fala que Ele soprou. Quando Ele nos fez, Ele soprou o fôlego de vida. Então, esse ar que você respira quando você acorda é um milagre de Deus. E é um motivo de sermos gratos diariamente, sermos mulheres e homens gratos. Acordar e falar, obrigada, Deus. Independente de religião, credo, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um ser superior que nos deu o dom da vida. Já que vocês mencionaram aí a questão da fé, você como pastora, tendo como psicóloga, como vocês veem a fé das pessoas na atualidade? Frequentando igreja, não sei se isso tem algo a ver, fé com frequentar tais estabelecimentos? Então, eu vejo como uma necessidade existencial dos dias contemporâneos, né? Nós precisamos, o ser humano ele tem um vazio que é exatamente do tamanho de Deus. Então, quando ele percebe isso, quando o dinheiro ali já não tampa aquele vazio, quando a família que ele sempre sonhou já não tampa aquele vazio, ele olha para dentro de si e percebe essa necessidade existencial. E aí ele procura uma igreja que vai de acordo com aquilo que ele, né, que ele acredita, que vai de acordo com aquilo que ele tem como ideal de vida. E essa é a necessidade hoje. Nós somos a geração mais ansiosa do mundo. A geração mais ansiosa que já existiu. Por quê? Pela falta de Deus, né? Porque procura suprir as necessidades, às vezes em vícios, drogas e diversas outras demandas que não sana esse espaço que só Deus, que é exatamente do tamanho de Deus. A relação das pessoas com a questão religiosa, na sua opinião, Tânia, continua cada vez mais estreita? O Ângelo, eu acredito que essa pergunta a pastora vai poder até aprofundar mais. Mas pelo que eu tenho percebido, né, aí na sociedade e até mesmo nos meus atendimentos, eu vejo que antes as pessoas elas eram mais de fé. Elas buscavam mais Deus, elas preenchiam mais o espaço, né, na presença de Deus. E hoje a gente vê muitas pessoas dispersas, muitas pessoas incrédulas, muitas pessoas buscando, né, preencher esse vazio, como a pastora disse, em outras coisas, como a droga, bebidas, festas, né, às vezes em qualquer outros rituais, mas preencher esse vazio. E olha, gente, num relacionamento, preencher vazio com objetos, com o ter, com o dinheiro, com Não bebidas, supre. com drogas, nada disso vai tampar o buraco. Eu lembro que tem pessoas que às vezes procuram Seria no um refúgio, consultório. É uma tentativa, Às vezes, né? Um escape, mas não escape. funciona. Eu, completando, desculpa até interromper, mas é interessante, Ângelo, porque a nossa geração, ela tem muitas distrações. Eu acho que isso responde o que você perguntou. Hoje nós temos acesso a tudo através de uma tela de celular. Então ali você quer ver um filme, você quer ver uma reportagem. Então uma geração que tem tudo, mas aí quando vem aquele vazio que eu, né, falo novamente, que quando ela olha para dentro de si, a psicologia vai falar isso, né? Ela olha para dentro de si e fala, peraí, tá faltando alguma coisa.
tá faltando algo. Eu E o tenho que tá tudo, faltando? mas tem algo E esse faltando. algo seria? É aí que Essa entra presença. a presença de Deus. Que é através da espiritualidade, né? Independente de credo, né? Voltando a falar, é Deus. É aquele ser que te criou, que te fez com um propósito. Quais são os sinais de que uma mulher está sobrecarregada emocionalmente, mesmo sendo uma mulher de muita fé? Quando nós entendemos que a fé, ela não nega a realidade, Ângelo, a gente entende que a mulher precisa se cuidar, ela precisa separar os papéis, né? O que nós, é muito comum a gente ver hoje, são mulheres sobrecarregadas por excesso de função. Ela pega o papel do esposo, ela pega o papel... Ela pega? Ela pega, exatamente. Ela atrai para si papéis que não são para ela. Então... Aí eu vou aproveitar o gancho aqui, você me desculpa, pastora, porque aí eu vou aproveitar o gancho, porque quando a gente fala assim com elas, mas deixa pra ele fazer a função dele. Ela fala assim, mas se eu deixar, não vai sair nada, ele não faz, e como é que faz? A realidade é essa, então, os dias atuais. Exatamente. Mas Tanto nossa, nos a culpa é de gabinetes quem? pastorais, quanto nos... Quem está deixando a desejar? Sim, Quem sim. está deixando a desejar? É o homem mesmo ou a mulher que está buscando A mulher demais? precisa assumir o seu papel. Quando ela assume o seu papel, não sobra mais espaço para mais nada. Se ela assume o seu papel de mãe, de esposa, de... Aquele papel que Deus criou ela para ser, não significa que ela não possa sair para o mercado de trabalho, mas ela tem que priorizar o seu papel. Se ela pega o papel dela, não precisa dela correr atrás de mais nada e ela não vai se sobrecarregar. É muito simples. A conta fecha quando ela cumpre o propósito. Entende? Então, cada um no seu quadrado. Exatamente. isso. Resumindo, é isso. E aí, quando a gente vai para psicologia, a gente vai dizer que existe a mulher que ela tem ali uma energia masculina. E se ela tem uma energia masculina, ela vai atrair o perfil de homem que são mais parados, que são homens que têm uma energia feminina. Então, acaba que essa mulher, ela sobrecarrega justamente por ela pegar tudo para ela, sendo que, na verdade, ela precisa fazer simplesmente o papel dela. Como a fé pode ser um refúgio, mas sem reforçar a culpa ou a negação dos sentimentos? Qual o seu parecer em relação a esse questionamento? Então, eu falo que os nossos sentimentos, a nossa alma, ela grita o tempo todo. Nós estamos sempre insatisfeitos, sempre correndo atrás de algo. Quando você olha para o que você tem, igual nós falamos um pouco antes aqui, né? Você olha para o que você tem, você tem um coração grato. E aí é fácil ajustar as coisas. A gratidão, eu costumo falar que ela é um pilar. Se você é grato, você consegue enxergar Deus em tudo. Se você enxerga Deus em tudo, é fácil equilibrar as emoções. Normalmente uma pessoa, como que eu posso dizer, desorganizada emocionalmente, ela não é grata, né? Ela vai reclamar do pai, ela vai reclamar da mãe, ela vai reclamar do emprego, porque existe uma desordem. Agora, a gratidão, quando você reconhece Deus em tudo, né? Como todos nós somos um testemunho vivo, né? Quando a gente olha, eu olho para você, eu vejo um testemunho vivo. Olho para a Tânia, a minha vida é um grande testemunho, né? Nós somos milagres, nós somos os improváveis, eu costumo falar isso. Deus escolhe os improváveis, né? Então, quando a gente olha para esse sentimento de gratidão, tudo muda. Você encontra sentido, você encontra propósito, e aí a desordem não tem mais lugar. Pastora Daniele Linhares conosco. Tânia, na prática, quais ferramentas da psicologia podem ajudar uma mulher a equilibrar suas emoções sem abrir mão da fé? Ângelo, entender primeiramente de que a fé não impede com que você busque uma ajuda psicológica, uma ajuda da saúde mental. Né? Se a gente está com um braço quebrado, a gente vai aonde? No ortopedista. Se a gente está com um problema de coração, a gente vai aonde? No cardiologista, né? Então, se a gente está com problemas emocionais, a gente procura onde? A saúde mental, né? O profissional da saúde mental para poder nos ajudar, certo? E aí, as ferramentas que a psicologia tem para ajudar ajudar, né, com a escuta, uma escuta profissional, técnica, né, científica, aonde a gente entra com técnicas da terapia cognitiva comportamental, que é a psicoeducação, regulação emocional. Essa pessoa vai aprender
a conhecer os próprios sentimentos, aprender a identificar seus pensamentos automáticos, de onde que vêm esses pensamentos automáticos, entender melhor sobre os esquemas que são ativados, né? Porque muitas mulheres aí, quando, né, aprendeu desde a sua infância, essas mulheres que pegam tudo, que acham que tem que fazer tudo, elas têm esquemas de autossacrifício. Elas precisam se sacrificar para se sentir amada, aceita. Então, a psicologia ela entra com essas ferramentas para ajudar a mulher elas se organizarem mentalmente, emocionalmente e ter comportamentos mais assertivos para elas. Como a sociedade tem visto a ascensão das mulheres no mercado, mas também como elas ainda lidam com essa dupla jornada, pastora? Eu acho que esse é o motivo do problema global, feminino falando. Porque a mulher, ela não dá conta de tudo. Quando ela tenta competir ali com o homem, você né, acha de que existe igual competição? para igual, muitas existe? vezes sim. Ela tenta competir, ela não vai conseguir. Porque cada um tem o seu papel. Você tem o seu papel, eu tenho o meu, e se a gente tentar competir, não vai dar certo. Então, quando a mulher ela assume papéis que não são dela, ela vai deixar a desejar em outras áreas, né? Então, ela vai ter filhos com a ausência dela, ela vai ter filhos carentes, né? Filhos que precisavam da presença materna e não tem porque ela resolveu pegar papéis além da conta. Então, eu acho que é o equilíbrio. A vida da gente, ela se baseia nesse equilíbrio, né? A mulher sabendo o papel dela, o homem sabendo o papel, buscando ali, né, sempre estar equilibrados. Certo. Tânia, como a pessoa pode diferenciar algo que é emocional, que deve ser tratado na psicologia, de algo que é espiritual, quando há sintomas ou uma sensação de opressão? Como compreender essa questão? Bom, vou falar do lado da psicologia e vou deixar a pastora falar do lado espiritual, tá? Então, assim, olha, a psicologia... Eu estou destinando as perguntas de maneira errada? Não, tá ótimo. Tá, muito bom. Até porque são perguntas que eu prefiro que ela responda a parte da espiritualidade, sim, porque ela tem a especialização nessa área, né? Mas da parte da psicologia, se a mulher ela vem de uma repetições disfuncionais de padrões, esse é um sinal de que precisa buscar ajuda psicológica. Se há alguma coisa patológico como uma ansiedade, um TAG ali, né, que é um transtorno de ansiedade generalizado, então o coração palpitando, aquela dor no peito que se confunde também com infarto, né? Muita gente procura aí um cardiologista achando que está infartando. E, na verdade, às vezes é só uma crise de ansiedade. Então, as mãos soas, dor de cabeça, tonteira, sensação de desmaio, dor de barriga, entre essas e outras, como pensamentos negativos, né? São situações que precisam de um acompanhamento psicológico e, às vezes, até psiquiátrico. Também uma depressão, né? Uma tristeza mais profunda. E esses são sinais de que a pessoa precisa buscar. Um cansaço, uma dificuldade de dormir, a dificuldade de alimentar. Então, esses sinais precisa estar atento e entender que não é só espiritual. Eu lembro que teve uma vez que eu fui atender uma paciente, um tempo atrás, e essa paciente estava num quadro de depressão gravíssimo, psicótico. E ela tinha vontade de rachar a cabeça. E ela estava tomando medicações, né, fortíssima, psiquiátrica e fazendo acompanhamento psicológico. E teve pessoas da igreja dela que visitava ela e falava que ela tinha que largar a medicação porque Deus ia curar ela. Ela deixou a medicação. Ela chegou no meu consultório, ela falou assim, não tô aguentando. Eu colocava a mão na cabeça, não tô aguentando, eu vou rachar minha cabeça. Mas alguém a orientou a agir assim? Sim. Então, tem muitas pessoas que, infelizmente, sim, né, pastora? Existe um tabu, né, Tânia, que as pessoas... você tem uma doença, um problema psicológico... Se automedicar. Não, você não tem que procurar um médico. Você Deus tem que procurar vai te curar. Deus, mas não. Tem situações
É bem verdade Nós não que estamos falando de medicina. Não, é bem verdade que a maioria das doenças psicológicas são espirituais. A E grande aí, maioria. Aonde que vai entrar, já vai dizer que é o lado espiritual. Como, Exatamente. Né, como identificar Tem aí. situações que são traumas que a pessoa leva ali desde a infância, então aquilo ele vai perdurar por toda a vida, ela precisa ser curada, né? A cura da alma, a medicina não resolve, né? A cura da alma só Deus pode curar, né? Aí, quando entra a área psicológica, que é o estudo a ciência que estuda o ser humano, aí sim nós encaminhamos, nós como pastores prudentes, né, que temos esse cuidado, nós encaminhamos para o profissional. Por muitos anos a igreja, né, como um todo, ela separava. Não, se você for para um psicólogo, você é louco, vai procurar Deus. Deus trata o que é espiritual. Agora, quando é algo fisiológico, aí já entra patológico, já entra a ciência. A depressão requer medicamentos. Sim. Tem níveis, a depressão tem níveis. Eu acho que é um tema para um outro podcast, né, muito Ângelo? bom. Mas a depressão ela tem níveis. Então, a depressão nível leve, moderado e grave, né? De moderado para grave já é algo patológico que necessita de medicação. Sim. Uma depressão leve, ela já, com a psicoterapia, dependendo do esforço que a pessoa fizer e ela fazendo certinho o tratamento, somente com a psicoterapia já resolve. Infelizmente, devido à escassez de tempo, né? Nosso tempo aqui é limitado, classifico assim. Deixar vocês à vontade para se despedir da nossa audiência. Considerações finais. Muito obrigado pela participação. Abrilhantou, agregou muito na vida da nossa audiência a participação de vocês aqui. Obrigada, Tânia. Nós que agradecemos. Nós agradecemos, Ângelo, e deixar aqui, né, um convite para todas as mulheres. Sim. No dia 14, é isso, pastora? Sim, dia 14, às 16 horas, ao lado da Lagoa, na Igreja Batista da Lagoinha, nós teremos um evento voltado para as mulheres. Estaremos trabalhando, Ângelo, justamente esse tema, cura da alma, né? Mulheres doentes, mulheres com traumas emocionais estarão tendo essa oportunidade. Evento gratuito, é para abençoar mesmo as mulheres da região. Vamos esclarecer o local, horário, dia. Sim. Então, o evento será no dia 14, às 16 horas, na Igreja Batista da Lagoinha, ao lado da Praça da Lagoa, em Nova Serrana. Aí, certo. E lembrar de uma coisa, Ângelo, quando ela disse, né, ajudar essas mulheres a curar a alma, né, são mulheres, não são mulheres vulneráveis, tá? São mulheres fortes, são mulheres que estão aguentando muitas coisas, carrega muita coisa, só que a alma está precisando de um refresco. É verdade. Né? Então, e esse culto, ele vem trazendo esse refresco para a alma, né? Sim, Esse refrigério para a sim. alma. E esse convite, ele é importantíssimo aqui para a gente deixar no presente final. para todas. Um Salvem presente. essa data, dia 14 às 16 horas, ao lado da Praça da Lagoa, da Batista Lagoinha. Esperamos por todas vocês. Para aqueles que queiram saber mais a respeito, tem um contato? Sim, claro. Vocês podem estar entrando em contato através do WhatsApp 31 98755 9568. Ou Pastora, pelo Instagram. um prazer conhecê-la. O prazer foi tudo meu. Obrigado por participar da nossa entrevistada de hoje. Mandasse Daniela Linhares, pastora, obrigado. Um prazer Nada, recebê-la. eu que agradeço, o prazer é todo meu. Obrigada, Tânia. Obrigada. Mais uma vez, né, Ângelo? Exatamente. Aqui tem o Instagram Instagram da Lagoinha. igreja, sim, Tá? Qual que Lagoinha é? Nova Arroba? Serrana. @Lagoinha Nova Serrana. Isso, @Lagoinha Nova Serrana. Entra lá que tá toda a programação lá, os horários. Aproveitar certinho. e mandar um beijão pro esposo, Sim, que tá lá fora, né? Um abraço, um recepção. beijo pro meu amado pastor Anderson Linhares, que Isso, nos tá acompanha. Tânia vai mandar um abraço pro amor, Vou... pro namorado, pro Ângelo, meu companheiro. Deus do céu, Ângelo, me coloca em cada saia justa Estamos aqui, gente. ao vivo. Esse Isso não vai ser deletado. Conta essa história aí pra gente. Obrigado, Ângelo, Tânia. vou falar então aqui, olha, o meu amor, né? Aí. O meu livro, tá? Sobre a libertando-se da dependência emocional, que é um guia para Mostra o pra câmera aqui. autoconhecimento Isso. e o amor próprio. Aí. Esse livro aqui ajuda muitas pessoas, inclusive muitas mulheres, a se autoconhecer, a melhorar a estima, a entender melhor sobre os padrões repetitivos, né, que são disfuncionais.
E também quero deixar aqui um convite, né? Para além do convite do culto das mulheres, eu tenho um grupo de mulheres, né? Mulheres que estão feridas, ferem outras mulheres, mas mulheres que estão curadas, elas curam outras mulheres, elas fortalecem outras mulheres. E para que eu fortaleça outras mulheres, que eu cure outras mulheres, eu preciso primeiro me curar. Então, esse grupo de mulheres realmente é um espaço a qual as mulheres vão estar curando emocionalmente, psicologicamente, para que elas consigam depois ajudar outras mulheres se fortalecerem. E assim encerramos o nosso podcast de hoje, agradecendo a todos pelo carinho da audiência e até o próximo encontro.